Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast de Coragem. Aqui a gente só recebe elenco de coragem e hoje a gente tem uma mulher de coragem que tem um nome mais lindo que eu já ouvi na face da terra. Lilian Kedman. Seja muito bem-vinda, Lilian. É um prazer, uma honra te receber aqui. E eu vou continuar aqui esse Cast de Coragem porque hoje, gente, eu já fiz vários episódios, estou praticamente sem voz. Porque quem acompanha a gente sabe que ontem eu entreguei a imersão à terceira prosperidade. Mas eu não podia deixar de falar com a Lília. A Lília esteve aqui na imersão à terceira prosperidade, participou dos 3 dias. Parabéns, Lília, porque a Lília é terapeuta de casais, isso. Ela vai contar melhor para a gente. Ela é terapeuta. E muitas vezes nós, terapeutas e psicólogos, temos dificuldade de se permitir, de se deixar ser cuidado, de se entregar. E ela veio e ela se permitiu, se entregou e viveu os 3 dias. Então ela vai contar para a gente como que foi essa experiência da imersão à terceira prosperidade e o que tudo que a gente aprendeu ali sobre emocional, sobre família, sobre tudo que a gente precisa fazer para cuidar da base, do ser, do interior. O que isso tem a ver com os casais, com a sexualidade do casal e com uma família feliz, um casamento feliz. Seja muito bem-vinda, Lília, e que você possa se apresentar, a sua câmera é aquela ali, e falar como que é esse trabalho com casais. Obrigada, Lilian. É um prazer gigantesco estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu também adoro o seu nome. Eu não sei por que, né? Coincidência, eu adoro o seu nome. Eu acho que as Lilians são de muita coragem, né? O nome reflete muito o que a gente é. Sim, verdade. Né? Eu, de fato, participei da Terceira Prosperidade. E, gente, pensa num evento transformador. E sabe o que é interessante? Eu falo muito que a gente precisa olhar para o sobre mim para que a gente olhe para o sobre nós. Muita gente quer tratar o relacionamento, o casamento, mas ele ainda sequer se conhece. Eu acabo transferindo a responsabilidade de felicidade, de paz, de gratidão, de completude para o outro. Então, se o outro não me completa, então esse relacionamento é insuficiente e não funciona dessa forma. Nunca, né? Então, eu falei na imersão, o amor que eu espero receber do outro é o amor que eu não me dou. O respeito que eu espero receber do outro é o respeito que eu não me dou. A valorização que eu espero receber do outro é a valorização que eu não me dou. Então, quando eu estou esperando o outro me completar, com certeza eu não sei os meus valores, eu não conheço os meus valores pessoais, eu não sei nem direito o que é importante para mim, né? A gente fez uma dinâmica que as pessoas tiveram dificuldade de falar das coisas que é mais importante. Então, eu não me conheço, eu não sei nem o que é importante para mim. Então, como que eu vou falar para o meu marido? Como que eu vou falar para minha esposa? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Aí fica bem desafiador. Sim, e eu não consigo te dizer qual parte da terceira prosperidade é mais importante. Eu não consigo te dizer, porque você constrói o evento assim de uma forma tão evolutiva que eu diria que se todo mundo participasse, e eu falo isso sem demagogia, tá? Sim. A gente que trabalha com a construção, a reconstrução, a transformação do ser humano, eu posso te dizer que se a gente começa numa transformação e chega ao ponto de transbordo, que é o que a terceira prosperidade faz, em 3 dias você começa a olhar para dentro, cura, aí depois você transborda, mexe na dor, depois você transborda. Quando eu faço isso, eu entro para um relacionamento, e eu acho que tudo casa, né? Eu entro para um relacionamento não querendo que o outro me dê prazer.
A gente vê hoje os casamentos, especialmente casamento cristão. Sim. E muito tabu, Muito muita tabu, cobrança. muito tabu, muita cobrança e muita falta de informação. Não sei se vem de uma cultura, né, bem patriarcal, em que é o homem que dá prazer para a mulher. A mulher se coloca dentro do relacionamento assim: se ele me entristece de alguma forma, eu não libero. Eu posso falar? Sim, claro. Pode falar à vontade, Posso. pode. Eu não libero o vucu-vucu para ele porque ele não merece. Eu não libero o sexo para ele porque ele não merece. É isso que normalmente se pensa dentro de um relacionamento. É como se ela tivesse ali para servir, para dar algo de bom para ele. Se ele merecer, eu dou. Se ele não merecer, eu não dou. Imagina E isso. onde fica a vontade dela, o prazer dela, o ganho dela? Sim. Ela tá ali só para servir. Então, isso realmente vem de uma cultura que é mais patriarcal. Sim, tem um videozinho assim que eu acho muito legal que roda, né, nas redes sociais, que a mulher pergunta para o marido assim, uma mulher mais antiga pergunta para o marido assim, Mais antiga, hoje, gostei, gente, é uma mulher mais antiga. Mais antiga, Ela fala assim, é para eu lavar os pés ou é para eu banhar toda? Ela lembra de uma novela que falava, você vai me usar hoje? Você lembra? Sim, sim. Mas por que isso? Porque a gente vem dessa cultura de que a mulher serve. E não só serve ali na casa. Eu não estou dizendo que a mulher não deve servir. Eu estou dizendo que a mulher não deve só servir. Então, eu não sou... Assim, eu falo e eu ensino para as mulheres que têm muita dificuldade, né, no relacionamento sexual. Eu ensino que elas, de fato, elas são um prato. E o homem olha para esse prato e ele olha e fala assim, eu quero comer ou não? Desculpa a expressão, mas eu tô falando de prato. Você que pensou besteira. Então, assim, eu quero comer ou não? Então, eu preciso ser um prato bonito. Sim. Mas isso é intencional. E dentro de mim, não pode ser, Lília, eu sou um prato, eu vou servir. E hoje ele me entristeceu. Hoje não funciona assim. Eu vou ser um prato. Gente, o povo vai matar se isso for pro ar. O pior que vai. Pior que vai pro ar. Eu sou um prato porque eu quero ser um prato. Eu quero me deliciar junto dessa refeição. Mas eu só consigo ter esse pensamento, esse raciocínio. Não, os meninos que estão filmando devem estar morrendo, né? Eu só consigo ter esse raciocínio se eu for uma pessoa curada. Eu falo, Lília, que eu vou para uma relação sexual, dentro de um relacionamento, e eu estou falando de relacionamento de casado, eu vou para uma relação sexual porque eu quero usufruir disso. Obviamente, eu também vou dar prazer para a pessoa que eu estou, mas eu preciso sentir prazer. E eu só consigo sentir prazer se eu souber o que é que me dá prazer. E eu só sei o que me dá prazer se eu olho para dentro. Sim. E eu só consigo olhar para dentro se eu for uma pessoa curada. E aí eu tenho que passar por processos que não se ensina na escola. Não é sua mãe e seu pai que te ensina. Infelizmente, a gente vive numa geração que você precisa de pessoas que peguem na sua mão e te leve, te conduza. Porque o que tem que fazer, um monte de gente fala. Sim. Você não pode divorciar, você tem que ir para a igreja, você... E a gente fala, né, para esse meio cristão, você tem que ser uma mulher sábia. Tá, o que eu tenho que ser, eu sei. Mas como eu vou ser o que eu tenho que ser? Como que eu faço isso? Eu até arrepio, tô até arrepiando aqui. Como que eu vou ser sábia se eu tô toda ferida, machucada? Como que eu vou conseguir edificar a casa? Não tem jeito. Eu falo, Lilian, que eu tinha muito preconceito antes da minha verdadeira conversão e da minha conversão cristã e da minha conversão sexual, né?
Ah, tem conversão sexual? Claro. Conta Você pra tem gente. Eu vou até tossir primeiro pra não atrapalhar a fala E eu dela vou depois. tomar água. Peraí. A conversão sexual é quando você entende o sexo. Eita lasqueira, e como que entende? Você entende o sexo quando você pensa no sexo. Eu falo que a mulher tem que pensar no sexo igual o homem, para ela entender o homem. E como que o homem pensa? Como que o homem pensa? Ah, Sexo, 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 vucu, Ah. vucu, vucu, vucu. Aqui, você sabe o que a mulher pensa? Menino, menino, escola, reunião, casa, comida, geladeira, e o homem tá lá. Eu vou chegar em casa, eu vou namorar, eu vou fazer sexo, eu vou encontrar a minha mulher, fazer sexo. A cada 10 pensamentos do homem, 8 em sexo. Tem homem aqui na sala, ele pode confirmar se isso é verdade? Entendeu? ai, Aí o que senhor. acontece? Aí eu tenho um homem que pensa em sexo 24 horas. Ele chega em casa pensando em sexo. Sabe que homem olha para a mulher, para a esposa, ele não vê a esposa. Ele vê uma Antonieta gigante, assim. Jesus amado. Aqui, e tem diferença o homem, ele é atraído, eu já ouvi muito isso, né? O homem é atraído pelo que ele vê. E a mulher é atraída pelo que escuta. É real? Muito real, e esse é o maior problema. Por que isso é um problema? Porque a gente se firma nisso para a gente não crescer. Então, se o homem não me deu... Gente, com muito respeito às mulheres, e nós estamos aqui nesse momento para fazer as mulheres crescerem. Com muito amor, gente. Com muito amor. Muito amor. Mas, muito amor. como a Lília fala, a gente precisa passar pela dor para sair da dor. Para sair da dor. Eu adorei essa frase sua. Ô, Lilian, se eu me fechar no ele não me dá bom dia, ele não me fala que me ama, ele não esqueceu fala... o aniversário de casamento. Gente, se eu me fechar disso, eu não vou fazer sexo nunca, porque o homem vive errando, o homem erra todo dia, toda hora. Você sabe o que eu falo que é primordial dentro de um relacionamento? Respeito. Se você tiver respeito, se o homem tiver respeito por você, você tiver respeito pelo homem, o resto, gente, o resto é resto. Então, saia desse... eu preciso ouvir. Não, peraí. Eu sei que você tem uma necessidade de ouvir. Então, você vai provocar o seu homem para você ouvir. Você já me deu bom dia hoje? Você não me deu bom dia hoje. Você pode me falar bom dia? Não, eu adoro ouvir bom dia. Bom dia! Então eu vou provocar. Eu não gosto de ouvir. Só que a minha cabeça tá tão traumatizada. E eu tô falando de pessoas curadas e pessoas que buscam evolução. Eu tenho uma frase que fala o seguinte, que a transformação é até a vinda de Cristo, Lilian. Exatamente. É lapidar, a gente está sempre se lapidando. Sim, eu não estou pronta. Nem vamos estar. Eu não estou pronta. Não adianta eu entrar lá no perfil da Kátia Damasceno, que já foi minha mentora uma época na vida, quando eu entrei no relacionamento e sexualidade, foi a Kátia Damasceno que me deu esse start. Então, eu devo muito a ela, a Ana Neves, que foram as minhas primeiras mentoras de sexualidade. Então, não adianta eu entrar lá no perfil dela e ler, a mulher tem que botar a perna na cabeça e saber sentar, que o homem adora quando senta. A mulher vai ouvir isso, ela vai falar assim, que é isso? Que é isso? Entendeu? Porque ela não está pronta para isso. Eu tenho uma fase antes. E qual é a fase antes? Passar pela terceira prosperidade, inclusive, para se curar, para se olhar, para entender que os seus traumas não te representam. Você não é só a dor. Você não é o que você viveu. Você não é o que sua mãe te ensinou. E saber falar também, né? O que gosta, o que sente, o que pensa. Eu vi um terapeuta falando esses dias que
um homem, a mulher procurou ele para falar que não queria mais fazer sexo porque ela não gostava, porque o marido dela sempre queria a mesma posição e machucava, doía, e ela não queria mais. E quando ele foi atender, ele atendeu individualmente o casal, esse homem falou que fazia sempre a mesma posição, porque era a posição que ela gostava. E por que ele achava que ela gostava? Porque ela gemia. E por que ela gemia? Que dor! Para terminar mais rápido. Ai, meu Deus. Então ele achava que ela gostava. Qual a dificuldade de falar? Muita. Que a gente aprendeu também na terceira prosperidade sobre diálogo. Né? Então é preciso falar, não tem bola de cristal. Falar o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sinto, o que é bom, o que não é bom. A gente já ouviu várias historinhas assim, né? Eu tirava a azeitona e dava para minha esposa toda a refeição. A esposa comia a azeitona. Quando lá na velhice vai descobrir que ela odiava a azeitona, comia só para agradar porque ele dava para ela. E ele amava a azeitona e deu a azeitona para ela a vida inteira. Então, qual a dificuldade de se desafiar para poder aprender a gerar um diálogo e se conhecer, fazer esse mergulho interno, ter essa coragem para poder saber quem você é, o que você gosta, o que você quer e saber expressar isso? Faz diferença na vida do casal? Muita diferença. Mas você concorda que a mãe, o pai, que mostrou para essa criança que na casa a criança não falava, aqui filho não fala, aqui ninguém tem direito de opinar, aqui sou eu que falo. E se falando de casal, vai além disso, porque, por exemplo, meu pai falava que banana que se oferece ou tá podre ou tá ardida. Sabe a banana quando tá madura e a casca começa a abrir? Então, tipo assim, está reganhando demais, está rindo demais, está olhando demais para os rapazes, está se oferecendo. Ou então tá podre, não dá para comer mais, né? Porque já tá maduro demais, abriu. Então, banana que se oferece ou tá podre ou tá ardida. Então, a mulher, ela escuta coisas como essa, de que você não pode se insinuar, você não pode buscar, você não pode pedir em namoro, você não pode nada disso. É o homem que tem que procurar, é o homem que vem conquistar a mulher, ok. Mas aí quando você casa, essa cultura, esse jeito de pensar, esse padrão, ele te acompanha. E aí continua. Continua. Então, eu não posso me insinuar, eu não posso me oferecer, é ele que tem que vir, é ele que tem que buscar. E aí a maioria das mulheres, pelo menos as que eu atendo, e eu não sei se seus clientes, se as suas clientes também passam por isso. Faz muito sentido. E eu costumo dizer que quando a gente se fecha para o aprendizado, quando a gente se fecha para essa evolução, a gente perde tantas coisas prazerosas na vida, sabe, Lilian? Eu volto a falar, especialmente no meio cristão. Eu não posso me insinuar. De fato, existe uma performance antes de casar e uma performance depois de casar. Eu não posso ser da forma que eu sou no namoro, eu não posso ser no casamento. Por quê? Senão, eu entrego o segredo todo antes de casar e eu não consigo causar nesse homem caçador uma busca por mais. É como se eu paralisasse esse homem, sabe? E a gente vê que há mulheres que paralisam homens mesmo inconscientemente. Porque essa mulher precisou sair, né, e desbravar o mundo, ser tão forte. E quando a gente casa, dentro do casamento, ali tem dois homens brigando, se degladiando, né? Eu tenho uma mulher altamente masculina e eu tenho um homem que se esquiva dessa mulher, porque ele não quer ficar casado ali com outro homem. Então, eu tenho visto essas mulheres, ou ela é muito masculina, ou ela é muito infantil. Então, essa mulher
que, ai, eu não posso, 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 dentro do casamento, é uma mulher infantilizada emocionalmente. E infantilizada não é denegrindo essa mulher, é trazendo essa consciência de que eu preciso crescer, eu preciso ser adulta dentro do meu relacionamento e eu preciso entender o relacionamento. Não existe uma escola de casamento, existe uma escola de pessoas, existe transformação de pessoas. E eu posso te dizer que grande percentual dos divórcios acontecem sem que os cônjuges quisessem divorciar. Os divórcios acontecem por conta dessas coisas, sabe? Que ficam ali dando testada, né? Como dizia o meu pai. Então, vão dando testada, eu não consigo conversar, eu não consigo dialogar, o outro não me entende. Por quê? Porque eu tenho já tentei ali... de tudo. Eu já tentei de tudo. Você usou essa frase, né? Será que eu já tentei de tudo mesmo? Sabe? Quantas vezes, quantas pessoas chegaram até mim, Lília, com casamento a fio, sabe? Quase na beiradinha do divórcio. E quando a gente começa a tratar, e eu gosto muito de tratar o individual, quando eu vejo que a questão não é o relacionamento, que a questão é individual, eu separo e eu atendo individual. E qual que é a maior dificuldade quando o assunto é sexualidade, é a vida do casal ali, a dois? E qual o maior tabu que você vê? Só as mulheres têm tabu ou os homens também? Porque às vezes os homens também falam, não, com a minha esposa eu não posso fazer assim, eu podia fazer com outras. Ou então eu atendo pessoas, né, que às vezes têm aí vícios e pornografia ou prostituição. Então, às vezes, acha que com a esposa ele não pode fazer tal coisa, ou falar tal coisa, ou perguntar tal coisa. Tem tabu nos homens também, ou são só as mulheres? Ou é mais nas mulheres, mas existe nos homens também? E qual a maior dificuldade que chega até você? E qual o conselho que você dá? Principalmente para as mulheres que estão ouvindo a gente, que tem essa dificuldade de se entregar e de ter prazer e de viver. Porque aqui é assunto para outro podcast, mas a sexualidade ela influencia até mesmo na prosperidade, no quanto de dinheiro você vai fazer. Sim. Porque assim é uma energia vital assim, né, de criatividade, né, é uma energia que você precisa dela e tem muito a ver com essa energia também de você fazer dinheiro, de você ter criatividade para fazer coisas que vai trazer prosperidade. Esse assunto vai dar pano para manga, mas vamos focar no que você consegue ajudar as mulheres que estão querendo fazer isso que você propôs, se entregar, sentir, aproveitar, saborear também do prato. Eu vou dizer uma coisa que talvez, se alguém fizer um recorte aí disso, vai dar até pano para manga, mas eu sou cristã, aquela cristã do pé roxo, e eu acredito na Bíblia. Sabe aquela pessoa que acredita piamente na Bíblia e eu acredito que a Bíblia tem todas as respostas para todas as perguntas. Se tiver uma pergunta que a Bíblia não tem a resposta, é porque não é para você saber. Homens têm traumas, e muitos. Homens têm tabus, e muitos. Mas Deus tem um negócio especial com a mulher. Deus fez a mulher de uma forma muito aperfeiçoada. Eu falo que Deus criou o homem, Deus fez o homem, e a mulher é um ser altamente melhorado. A mulher tem uma capacidade de absorção de conhecimento. A mulher tem uma humildade para entender e se transformar. A mulher tem um coração que é impossível a gente descrever a capacidade da humanidade de uma mulher. Talvez o homem seja quase um bicho. Quem é humano é a mulher.
E o que te leva a pensar isso? Quando Deus fala assim, Deus fala através da Bíblia, através de Paulo, de Jesus e de outros textos bíblicos, que a mulher pode ganhar o homem pelo seu bom proceder. Isso é muito sério, Lilian, porque o bom proceder de uma mulher, a gente erra quando a gente faz a leitura desse bom proceder. A gente acha que o bom proceder de uma mulher é aguentar tudo de um homem, é aceitar tudo que ele faz, é perdoar e não ter nenhuma ação. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Muitas vezes, o bom proceder de uma mulher é deixar ele cair no buraco e ela ficar do lado de fora assistindo. E falar assim, olha, eu falei com você que tinha um buraco, você não me ouviu, agora você caiu. Eu estou do lado de fora para chamar o bombeiro. Não é você ir atrás dele e cair lá dentro. Porque tem homens torrões, tem homens duros. A Bíblia fala que tem homens de difícil reconciliação. Então, quando a gente ganha a mulher, quando essa mulher entende o propósito dela, quando ela teme ao Senhor, a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando ela teme ao Senhor, ela pode ganhar esse homem pelo bom proceder dela. Qual que é o ponto? Eu não sei quanto tempo eu vou levar para ganhar esse homem. Não é no meu tempo. Cada pessoa tem um tempo de absorção. O que as pessoas fazem quando o relacionamento está com problema? Elas terminam aqui e amanhã elas estão com outra pessoa. E isso só aumenta o emaranhado de vida, isso só aumenta o trauma, isso só aumenta o problema. Muitas vezes eu posso até dar uma pausa nesse relacionamento aqui. Mas eu preciso agir e me focar em Deus para que Deus transforme esse homem. Faz sentido? Sim. Quando você fala dar uma pausa no relacionamento, seria? Às vezes eu vou precisar separar desse homem. Sim. Mas aí, você separar, você está falando de uma reconstrução? Pessoal, eu reconstruo a mim. Eu falo. Eu fiquei até meio pensativa sobre essa frase que eu falava. Eu falava o seguinte, que Deus não reconstrói casamento, Deus reconstrói pessoas. Eu dizia que Deus não transforma casamento, Deus transforma pessoas. E essas pessoas transformadas transformam o casamento. Mas eu revi um pouco essa frase, porque Deus faz o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então eu não posso limitar a Deus e dizer que Ele não transforma casamento. Mas o ponto é, quando eu falo que Deus transforma casamento e eu fico pregando por aí que Deus transforma casamento, eu coloco essa mulher, esse homem, numa situação muito confortável. De que ele não precisa fazer nada. Que ele não precisa se transformar. Eu vou orar. E tudo começa com a transformação dele. Pessoal. É porque a oração, ela sempre vem com ação. Ok. Né? E sempre tem, geralmente, né, Deus pode fazer do jeito que ele quer. Mas geralmente tem uma terceira pessoa ali quando um milagre acontece. E sempre tem uma ação. Tem um comando. Sim. Vá até o rio, mergulhe tantas vezes. Sim. Vá até o profeta tal e fala tal coisa, ou busca tal coisa, ou você vai ouvir tal coisa. Então, sempre tem que ter uma ação. A terra prometida, você vai ter que entrar, você vai ter que tomar posse, você tem que ter uma ação. Eu preciso entrar em ação. Mas voltando lá, de uma forma prática, a maioria das mulheres que procura a gente não tem uma vida sexual ativa, não gosta, faz só para agradar o marido, faz só por obrigação, faz só para o casamento não acabar. A gente escuta muito isso nos atendimentos. Como que na prática você, como especialista nesse assunto, como que na prática ela pode começar a entrar em ação para mudar isso, para ser prazeroso para ela também? Você falou, você começou falando aqui uma hora, ela tem que pensar também da mesma forma e na mesma intensidade e quantidade que o marido pensa, que o homem pensa.
Como que ela começa a fazer isso? Eu diria que essa é uma terceira etapa. A primeira etapa é você entrar num processo terapêutico de reconstrução da sua vida para você tirar as interferências. Porque quando eu penso em sexo, em sexualidade, eu tô pensando em viver o prazer. Eu não consigo viver o prazer se eu tiver travas dentro de mim. Então, a primeira coisa, faça ou a terceira prosperidade, entre no processo terapêutico para você ir tirando o que está te distraindo, os obstáculos da sua vida. Você entende Então, isso? o caminho é esse caminho interno mesmo. Interno, não tem outro jeito. Inclusive, na imersão A Terceira Prosperidade, tem várias mulheres que saem falando assim, agora vai ter lua de mel, hoje tem. Ou seja, então, a transformação ali é tão... Aí teve a Maria, que até participou aqui do podcast, ela falou aqui no podcast, já falei pro meu marido, se prepara que a minha versão 2.0 tá chegando. Sim. Então, assim, quando a pessoa mexe aqui dentro, ela percebe que o que está impedindo ela de ter prazer e de viver de verdade com intensidade era algo que estava travando dentro. Sim, porque se eu ensinar para você a performance, o que é a performance? Se eu ensinar para você, seu marido vai chegar... Eu já fiz isso, eu tive uma pessoa que... Quando a pessoa vem toda traumatizada, a primeira coisa que eu falo para ela é: eu vou te ensinar uma técnica aqui, mas essa técnica não vai salvar o seu relacionamento. Vai dar um impulsionamento para o seu marido te olhar. Eu preciso que seu marido te olhe. Então, quando essa mulher tem uma performance para o marido dela olhar para ela e conjuntamente com isso ela vai se transformando, eu tenho uma caminhada de evolução. Sabe por quê? Senão é um fingimento. Por exemplo, eu te dou uma técnica. Seu marido chegou, você cata ele, bota ele no banheiro, dá uma... Pode falar? Pode falar olhando ali. Aqui, gente, fala o seguinte, gente. Eu vou avisar antes, porque aí você dá pause, aí quando for 22 horas, você começa a assistir de novo, entendeu? Seu marido chegou do trabalho, ele chegou na porta, você mesma pega a bolsa dele, coloca lá no canto, leva ele pro banheiro, dá um banho nele, sem dar uma palavra para ele, não fala nada com ele, nem olha no olho dele, não olha. Você mesmo lava tudo, lava a cabeça, entendeu? Lava o microfone direitinho, sem olhar. Ele, sabe o que ele vai falar para você? Essa mulher tá doida. E eu preciso de mulheres doidas dentro de relacionamentos, dentro de casamentos. Eu preciso de mulheres doidas. Então, você lavou o microfone direitinho, aí, gente, você vai cantar. Entendeu? Você vai cantar. Glorificar a Deus no microfone. Esse homem vai ficar maluco. Ele vai falar: que mulher que é essa? De onde saiu essa leoa? A gente precisa de mulheres... gente, a gente precisa de mulheres que pegam no microfone. Você já viu mulher fazer isso aqui? Não vi. Eu nunca vi. Você nunca viu, né? Nunca vi. Ela nunca viu. Nunca vi. Tem mulher que pega no microfone assim, gente, Não, gente, a vida vai acabar. A vida vai acabar. Pega! Entendeu? O legal é o povo passando ali, tá todo mundo rachando ali. Mas é isso, na verdade, isso aqui você pode fazer para dar um tchan no seu relacionamento. Tipo assim, seja a alegria do divertidamente, não a nojinho. Poxa, não é um dia que você tem que fazer isso. Não é... eu falei uma vez, o seguinte: o meu marido, ele pode dizer que eu sou chata, tupetuda, papapá. Pode falar o que ele quiser sobre mim. Mas ele nunca falaria que eu sou mulher frígida, fria. Não. Nunca na vida dele. Sabe por quê? Porque eu entendi, gente, a vida, a expectativa de vida é 80 anos. É 80 anos para você fazer sexo. Pouco demais, né? Pouco demais! Pouquinho, Jesus amado. É pouco só 80 anos. Vai acabar. Vai ficar velho, vai ficar
Aí você vai querer fazer, não vai ter jeito mais. Mulher de 30, 40, 50, para de... Ai, eu preciso de bom dia. Não, gente, deixa o bom dia pra lá. Vai, faz, mexe. Aproveita. Nossa, que sensação boa, né? Ô, Jesus! É isso. Misericórdia. Misericórdia. O que é que eu falei? Que escorte que vai dar esse? Gente, mas o ponto... Isso, a primeira vez que você fizer, levanta o seu relacionamento. Mas não resolve. Mas não resolve. Ah, me veio uma coisa aqui na cabeça. Aquela mulher que está assistindo esse podcast que fala assim, ô Lília, na minha casa, sou eu que gosto e meu marido não gosta. Eu ia te perguntar isso agora. Tem o contrário? Tem. Porque eu também já ouvi um monte. Tem. Que é ela que tem que procurar, ela que insiste, ela que quer e o marido não dá no couro, não. Tem. Existem diversos motivos para isso. Um deles, talvez eu fale aqui 3, mas existem diversos motivos. Um deles, o homem também tem problema emocional. Então, o homem não tratado, a emoção dele fala mais alto e essa emoção dele brocha ele. Então, existem homens que estão broxados, que estão broxas. Nossa, que feio, né? Por conta do emocional. Eu preciso que esse homem trate. Homens, por favorzinho, venham para a imersão à terceira prosperidade. Sim. Porque geralmente a maioria é mulher. A gente acabou ontem, né? Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Tinham 3 homens. 3 homens incríveis que saíram daqui transformados, choraram até, né? E eu tô falando de homem com H. Choraram, se permitiram, então se entregaram e com certeza vão chegar em casas maridos melhores. Então venham olhar para dentro. Você acha que está tudo resolvido, que você é forte e não é bem assim. Né? E a Bíblia, a gente acredita na Bíblia, a Bíblia diz que quando eu sou fraco, Paulo nos ensinou que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então venha porque a sua família agradece. E procura também uma terapeuta, né, como a Lília, que trabalha aí com casais, para você cuidar de você, porque aí você vai estar cuidando do seu casamento e do seu relacionamento. Mas aí como que funciona com essas mulheres aí que são fogosas, que gostam do negócio, que aproveita, que saboreia aí o prato? Eu preciso cuidar desses maridos. Maridos, não esperem que a sua esposa te dê um ultimato para que você busque ajuda. A gente sempre chega nesse ponto, muitas vezes nos processos terapêuticos, a gente chega nesse ponto em que a mulher fala com ele, ou você se trata ou vai acabar o nosso casamento. Isso é muito, né? É muito. Só que muitas vezes isso acontece quando a mulher já está exausta. Eu costumo acompanhar essa mulher para que ela, tratada, ela dê o ultimato. Porque eu tratada, eu espero. Se eu não estou tratada, eu dou o ultimato cansada, exausta. E aí eu vou achar que o divórcio resolveu o meu problema, mas não foi o divórcio. E aí, 2 extremos, né? Ou eu fico sozinha para sempre, não quero mais ninguém, ou já logo arruma outro e vai repetir o mesmo padrão. Sim, sim. E aí eu tenho clientes, Lília, que casaram a 3ª, a 4ª vez. Porque elas falaram assim, eu achei que eu estava fazendo certo. E você sabe por que eu sei disso? Porque eu vivi isso. Eu tenho uma história, não vou entrar aqui na minha história, mas eu tenho esse livro aqui que conta uma parte da minha história. Mostra aí o livro, mostra. Esse livro aqui, ó, gente, já tá ficando desatualizado, porque tá chegando um segundo livro, e se você não ler esse, você não vai conseguir entender o segundo, porque o segundo é a segunda parte, entendeu? É a parte mais quente. Então, é necessário que você olhe para dentro de você e você leve esse homem a olhar para dentro dele. E, às vezes, a gente vai precisar de algumas técnicas para dar esse ultimato. Eu atendi eu vou contar um milagre, não vou contar o santo, com muito cuidado. Eu atendi uma cliente uma vez que o cônjuge dela era agressor, mas ele não era agressor
verbal, ele era agressor físico. Entende? E ela falou, Lília, eu não quero acabar com o meu casamento. Eu falei assim, minha filha, que casamento? Você não tem casamento. O casamento é só na sua cabeça. Tá bom, eu não quero perdê-lo. Mas se você não tem, você vai perder o quê? Um homem que agride fisicamente uma mulher, ele tá tão doente, Lília, tão doente, tão doente, tão doente. Então, a gente poderia ficar aqui elencando uma série de razões para que o sexo não funcione dentro do relacionamento, dentro do casamento. Mas tem uma frase que eu vou dizer para vocês levarem para a vida. O sexo é o retrato do seu relacionamento. O sexo é a imagem do seu relacionamento. O sexo é o termômetro. Eu ia falar isso. Do seu relacionamento. É o termômetro. Que nota você dá para o sexo? Ah, eu dou 2. Seu relacionamento é isso aí. 2. Ah, o sexo no meu casamento é 10. Pergunta o seu cônjuge se ele acha 10 também. Se os dois acharem 10, ótimo. Ô, Lília, mas ele não quer, Lília, eu não sei o que está acontecendo. Ô, gente, muitas vezes esse homem precisa de vitamina. Ele precisa de um B12. Às vezes ele só precisa de uma mulher ali. E aí você tá falando dele. É da vitamina mesmo? Que a gente nunca sabe quando é duplo sentido, quando não é. É a vitamina mesmo. Também. Na verdade, tudo que eleva o casal é vitamínico. Não é? Mas muitas vezes eu tô com esse cônjuge com o hormônio zerado, com a testosterona zerada. Às vezes come tanta picanha, gente, gordura, que o homem não funciona. Tem que fazer um detox. O ponto é, e talvez o que eu queria muito deixar claro aqui, Lília, o ponto é, não viva um casamento sem prazer. Não viva. Intercepte esse casamento. Eu não sei como você vai fazer, mas pare com esse casamento. Pare de dar desculpas por você não querer fazer amor, por você não querer se relacionar sexualmente. É cheio de justificativa. Mulher, então, é cheio de justificativa. Sexo não é tudo. Sexo é tudo. A frase que a gente mais escuta, né? Sexo não é tudo, ele só pensa em sexo. Mas você também tem que pensar. Entendeu? Agora, eu vou te falar, eu tive uma cliente, eu achei de uma hombridade. Ela falou, Lília, eu vou acabar com o meu casamento porque eu não gosto de sexo. Eu falei, pronto, é isso aí. Porque para de fazer o homem sofrer. O homem também, gente, eu vou quebrar essa mesa. O homem não pode sofrer. A mulher não pode sofrer. Entendeu? E um casamento não pode ser uma... Gente, como é que fala? Você vai subir naquele trem, aquela coisa, lamúria. Casamento não é isso. Peso, né? Aquele peso, aquela dificuldade, aquele negócio. Não pode. É melhor que não se case do que casar e fazer os outros sofrer. Nossa, é isso. Eu acho que esse podcast... Eu acho que tem um coisinha aí nessa água aí, hein? Nossa! Não é? Eu acho que eu falei assim, tudo que eu queria falar mesmo. Meu Deus. Ontem eu levei minhas mentoradas de limusine, né? Então, acho que o pessoal bebeu demais lá e saiu todo mundo alegrinho e tal. Mentira, gente. Era só um brindezinho, foi bem lindo. Eu tô achando que tem um trenzinho nessa água aí. Eu não sei. Eu sou assim, sabe, Lília? Eu sou assim. Eu acho que o preto é preto, o branco é branco, o 8 é 8, o 80 é 80, mas entre o 8 e o 80 tem 72 números que você pode aí. Minha linda, você vai ter que voltar de novo, porque tá quase acabando, e eu queria te fazer 3 perguntas. A primeira delas é: como foi a imersão? Como foi a experiência de viver a imersão, a terceira prosperidade para você? Nossa, foi tão interessante. Cada pergunta que você faz é 1 hora de resposta, né? Mas você sabe que aquela vivência é segredo, né? Ah, você pode falar, vivência tal, só não pode contar tudo. Tá, aquela vivência que a gente tem uma imagem da gente criança, Sim. né?
aquilo ali, não, aquilo ali fez tanto sentido. Sabe a imagem que me veio à cabeça na Diga, vivência? conta pra A gente. Lilian com... Gente, eu nunca falei isso pra ninguém. Nem na rede social. Nunca falei isso. Em primeira mão, tô falando isso aqui. A vivência que me veio foi a Lilian sentada num degrauzinho que tinha lá na minha casa de infância, com um prato na mão, com farinha, leite em pó e açúcar. Comendo. E eu vou te falar, é gostoso. O gosto daquilo vem na minha boca. Farinha, leite em pó e açúcar. Quando me veio aquela imagem na mente, eu falei assim, agora está explicado todos os meus traumas de economia, de escassez e de dificuldade de acessar o dinheiro. Parabéns por se permitir, se entregar, porque a gente tem as ferramentas, mas se a pessoa não permite, não se entrega, não consegue acessar. Então, parabéns. Então, se você puder resumir a imersão à terceira prosperidade em uma palavra, qual seria? Eu sou muito cara. Eu tenho muito valor. Eu não me resumo a um prato de farinha com leite em pó e açúcar. Uau! Parabéns. Eu cresci, eu sou adulta e eu posso conquistar tudo que eu quiser. Parabéns. E por que você indicaria para alguém a imersão à terceira prosperidade? Você vai assistir esse podcast todo de novo para você entender por que eu indico. Que quando você começar a assistir e você chegar nesse fim aqui que nós estamos falando, é sobre isso. Você é uma nova pessoa. Gente, olha isso aqui. Se você olhar minha fotinha de 3 anos de idade, 4 anos de idade, de 20 anos de idade, gente, você vai falar assim, é outra mulher, eu virei outra mulher. E cada evento que eu participo de transformação me traz mais um combustível para eu viver o que eu preciso viver nesses míseros 80 anos de idade. Parabéns. Agora, a próxima pergunta é onde que as pessoas conseguem te achar? @liliankedma.oficial. Lá tem os links, tem link. Hoje a gente tem uma agenda muito apertada de atendimento pessoal, mas a gente faz atendimento pessoal, atendimento de casal, eventos aí, se Deus quiser, nós vamos começar a fazer eventos de casal para que você se transforme e olhe para o seu cônjuge de uma outra forma e você faça muito amor, faça muito sexo, e aí você vai pendurar no luz com vontade, aí esse trem vai... Vai pendurar no luz, Senhor amado, e se cai aí para Jesus amado. Aqui... Aí... Nossa, imagina você fazendo um polidense. Jesus amado, vou ter que emagrecer uns quilinhos. Só pro cônjuge. Só pro cônjuge. Mostra seu livro. Sobre mim, sobre nós. E onde acha? Da água pro vinho. Ô, gente, você tem que jogar no Google, tem na editora, tem no Mercado Livre, tem na Shopee, tem na loja americana, tem aí no meu... Se você entrar em contato com a secretária também, ela te manda. Sobre mim, sobre nós, da água pro vinho. Diz que quando você se transforma pessoalmente, você transforma o seu relacionamento. Eu gostei, hein? Tem tudo a ver com a terceira prosperidade. Primeiro transforma você para transformar todo o resto ao seu redor. Parabéns. E agora, para a gente terminar, para a gente encerrar, você tem um tempinho, eu não gosto de deixar faltando só aqueles minutinhos que você tem que falar correndo, né? A gente tem 11 minutos ali ainda, então pode falar aí dentro de uns 5 minutos, se precisar, uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, a última mensagem, um conselho, o que você fala para esses casais, para esses homens e essas mulheres de coragem que estão assistindo a gente, algo para encorajar mesmo, encorajar esses casais para despertar a coragem, para viver um relacionamento mais feliz, mais leve, com mais prazer. Eu começo dizendo que o divórcio não é a cura. A cura é quando você transforma a sua mente.
Quando a gente transforma a nossa mente, não quer dizer que você não vá se divorciar. Porque quando a gente fala de duas pessoas, eu tenho duas pessoas com gostos diferentes e talvez o outro não quer. Eu digo que o casamento termina quando um fala assim, olha, eu não quero com todas as letras, eu não quero mais. Mesmo assim, você dá um tempinho para você saber se ele não quer por conta da dor ou se ele não quer porque ele decidiu não querer mesmo. Outra coisa que eu digo para você ficar atento é que se ele está com uma outra pessoa, já casou, já está vivendo a vida, você também precisa viver a sua e seguir a sua vida. Agora, tá não chove não molha, tá dentro da mesma casa, tudo isso, gente, está dizendo que ele não quer divorciar. Quando muita gente me pergunta assim, Lília, meu marido tá dentro de casa, mas a gente não faz mais amor, não tem mais relação sexual, a gente não conversa. Aí você me pergunta, tem jeito? Eu falo, tem. Porque quando uma pessoa não quer, ela sai de casa, ela vai embora, ela vai. E muitas vezes ela divorcia ainda querendo, e ainda fica caçando lanchinho lá na sua casa. Você já viu quando o casal divorcia e aí o homem vai para casa da mulher e fica lá querendo fazer amor com ela? Sim, inclusive até namorados, né? Tem uma piadinha aí que ex-namorada é igual pipoca. Você não quer mais, mas continua comendo. Então. É triste, mas sim, infelizmente isso acontece demais. E eu falo que quando você está curada, você entende que você não é lanche de ninguém. E nem pipoca. Nem pipoca. Agora, se tá casado comigo, aí eu sou seu prata, aí ok. Mas, fora isso, gente, posicionamento. Eu falo que eu sou contra o divórcio, mas não é de qualquer jeito. A gente é contra o divórcio, mas a gente é a favor de um casamento com prazer. A gente é contra o divórcio porque tem jeito. Se Deus criou o casamento, é porque tem jeito. Agora, se eu não quero, aí tudo bem. Você não é obrigado a nada nessa vida. Agora, enquanto você e o seu cônjuge disser, eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas eu não dou conta, busque ajuda de quem acredita no relacionamento. Porque também não adianta você ir em uma profissional, em um profissional, que ele fala, não, separa mesmo, isso mesmo. Né? Você tem que separar mesmo. Não é sobre isso. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto o cônjuge disser, eu falei cônjuge? Cônjuge? Enquanto o cônjuge disser, eu quero, tem esperança para esse relacionamento. Parabéns. Obrigada, minha linda. Foi um prazer te receber, uma honra te receber aqui. Espero que da próxima vez a minha voz esteja melhor e que eu consiga conversar um pouquinho mais, né? Vocês viram que eu tô deixando vocês conversarem mais, né? Todo mundo que passou aqui hoje, esse é o terceiro, você é a terceira. Eu vou deixar o pessoal conversar e vai contando as histórias aí, porque a voz está sumindo aqui. Mas é uma honra te receber. Espero que você volte mais vezes, que a gente possa falar de cada assunto aqui que foi pontuado, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe você, sua família, que você possa voltar sempre. E você que está assistindo a gente aqui no Cast de Coragem, eu acho que esse episódio vale a pena você voltar e assistir pelo menos umas 3 vezes e colocar em prática algumas coisas. E acompanha lá a Lília também nos canais dela, no Instagram e nos outros canais. E que você possa se inspirar e se encorajar para poder ter um casamento mais leve, mais feliz, para viver a vida com prazer e para aproveitar aquilo que você tem aí na sua casa, na sua família, com o seu marido também, uma vida a dois. E se você tem uma história de coragem e quer participar do Cast de Coragem, me manda uma mensagem, se inscreve aqui no canal, segue também o perfil do Instagram Cast de Coragem e eu te vejo do lado de cá.